Excelente dia, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui iniciando aqui mais esse vídeo. Hoje nós estamos online diretamente, fazendo ao vivo também. E o que eu quero trazer hoje aqui para nós, né? O que eu quero estar contribuindo também para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da Academia Mente de Campeão, para o desenvolvimento de vocês e também já aproveitando que nós estamos indo para o segundo dia da semana do coaching esportivo, então já é mais uma forma também da gente continuar alimentando e trabalhando aí o desenvolvimento no mundo esportivo. Um ótimo dia aí, o Iago Soares, um grande dia. Então, quando a gente fala de excelência, né, muitas vezes é muito comum no mundo esportivo e no dia a dia também, e dentro do coaching esportivo, a gente fala muito de crenças limitantes. E quando a gente vai falando de crenças limitantes, é muito desafiador as pessoas falarem o oposto também. Então, o que é o oposto, né? Quais são as crenças fortalecedoras, o que te fortalece, o que realmente vai te levar para a excelência? E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sempre trago dentro do mundo esportivo, é uma questão que ela funciona muito para muitas pessoas, que é a questão também da modelagem. Então, quanto mais você trabalha o seu processo de modelagem, ou seja, o que é a modelagem? É você copiar em outras pessoas, você vê em outras pessoas o que elas têm de bom e o que você pode aprender com elas. Isso vai te ajudar e potencializar o seu desenvolvimento de uma maneira com a qual você comece a enxergar quais são as crenças que aquela pessoa possui, que elas podem ajudar você no seu desenvolvimento e fazer com que você realmente consiga ter excelência no esporte. Então existem muitas pessoas que elas acabam tendo alguns padrões que você vai vendo que isso torna essas pessoas campeãs, tornam essas pessoas vencedoras. E não só dentro do esporte, mas fora desse também. Então, quantas pessoas você não conhece que elas têm por si só a liderança como algo forte dentro dela e você fala, cara, aquela pessoa é um líder. Pô, eu queria liderar igual ela dentro de campo. Estava lendo uma matéria ontem de um atleta do jovem zagueiro do São Paulo, que eles falam que ele já se destaca pela liderança mesmo nesse período dele agora, muito novo ainda no clube, né? Então, isso é uma forma de modelagem. Então, quem você modela? Eu vi um jogador, ele falando, cara, eu assisto muitos vídeos de alguns jogadores que jogam fora do país para eu entender como que esses caras fazem para melhorar a saída de bola, para que eles consigam ter alta performance. E isso é muito importante também. Então, quando eu trago aqui hoje essas crenças da excelência, eu vou trazer 7 padrões que eu acabei modelando do Tony Robbins, que ele é um dos grandes coaches também aí que existem hoje no mundo, e vendo assim, eu vi algumas questões, eu falei que é muito interessante, isso daqui cabe muito dentro do esporte, isso daqui cabe muito como um sistema de modelagem também, para que verdadeiramente eu possa contribuir com as pessoas dentro do mundo esportivo, tá? Então, o que são elas? Eu vou falar uma por uma e vou explicando também como que funciona, qual é a dinâmica dessas crenças, e são coisas que eu acho muito interessante. E a crença número 5, eu acredito que ela seja talvez a principal. Todas são importantes, mas fica ligado, porque a número 5, eu falo que ela é a chave para você realmente conseguir ter performance no mundo esportivo. Beleza? Então, assim, qual que é a crença número 1? A crença número 1, ele fala que, assim, tudo acontece por uma razão e um fim. E ele fala que isso nos serve. O que isso significa? Ele quer dizer que tudo o que acontece pode ser negativo, ele traz na mesma medida ou equivalente algo que seja positivo a ela também.
Então ficar se lamentando, ficar remoendo as coisas que acontecem, ficar alimentando aquelas crenças negativas, aqueles pensamentos negativos, de nada vai adiantar você ficar em cima deles. Mas se você perceber, se você conseguir ampliar a sua percepção, você vai ver que existe a possibilidade, algo equivalente ou até maior, que te traga um benefício. Então às vezes você fica falando, pô, mas eu perdi, pô, a gente perdeu o campeonato, pô, mas o time não está bem. O que isso traz de bom? Muitas vezes isso te traz uma oportunidade de mudança. Isso vai te trazer uma oportunidade de crescimento. E às vezes essas coisas elas vão acontecer para que verdadeiramente você saia da sua zona de conforto. Mas se você não resolve mudar, se você fica ali dentro martelando em cima do problema, nada vai acontecer, as coisas vão continuar ruins do mesmo jeito. Então, se você quer ter melhor performance dentro do esporte, praticar essa crença número 1 é muito importante. Ela é uma das crenças da excelência que ele fala. Então, o que acontece? Tudo vai acontecer por uma razão e um fim. Agora, quem vai escolher quais recursos tirar disso vai ser você. Se você fica pensando limitadamente, os seus recursos vão ser limitados. Agora, se você olha as oportunidades e enxerga essas oportunidades, o que vai acontecer? Você vai conseguir ter recursos em abundância, você vai estar buscando a excelência. É isso que vai fazer com que verdadeiramente você consiga estar um passo à frente dos demais. Por que muitos atletas, muitas pessoas dentro do mundo esportivo com grande talento não vão para frente? Porque elas não têm um talento na mentalidade delas. E a mentalidade ela é igual a um treino também. É um treino de futebol, um treino de musculação. Se você não treina a sua mentalidade, se você não se prepara para isso, não vai acontecer. Você vai continuar olhando para o negativo. Então, a primeira crença da excelência é verdadeiramente você fazer o quê? É olhar o que tem de bom ali e ver o que você pode tirar de positivo e levar para a sua vida. Beleza? Segunda crença, crença número 2, tá? Qual que é a crença número 2? Não há essa coisa chamada fracasso. Então, assim, o que ele fala? Que não existe fracasso, há somente resultados. Quando eu comecei a competir no jiu-jitsu, eu trazia isso do mundo do futebol, eu tinha um negativismo muito grande relacionado a isso. Então, o que acontecia? Toda vez que eu perdia, eu olhava aquilo como algo muito ruim. Então, eu não sabia praticar nem a crença número 1 e nem a número 2. E o que acontecia? Eu acabava não olhando o resultado como ele realmente tinha que ser. Então, eu ficava achando que eu não era bom o suficiente. Eu ficava achando que o esporte, que competir não era para mim. E aí o que eu fazia? Eu falava, cara, eu vou parar, não vai dar certo. E isso eu só ficava alimentando coisas negativas. Quando eu entendi que ao longo de um ano, de um calendário de competições que eu tinha traçado, aquela era uma competição, e aquilo que tinha acontecido não era fracasso, eu não perdi, eu aprendi. E qual que era o aprendizado que eu tirava daquele resultado? Faz sentido? Quando eu entendi isso, ao invés de eu ficar me martirizando por aquilo, o que eu fazia? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar o que eu podia melhorar para os próximos. Então, por exemplo, fui para uma competição de jiu-jitsu, fui bem, fui legal e tal. Mas por quê? O que aconteceu que poderia ter melhorado mais ainda? Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Legal, maravilha. O que teve de bom? E aí você começa a enxergar o resultado como um resultado. E aí você tira esse aprendizado e vai levar para o próximo. E o que acontece dentro disso? Isso funciona também para quando você vai bem, para quando você ganha. Porque o que você pode fazer? Você pode se redesenvolver. Essa é uma palavra que eu acho muito interessante, que eu tenho aprendido também. Então, quando você se redesenvolve, você está sempre crescendo, você está sempre buscando melhorias. Isso não há nada de mal nisso. Então, a excelência, essa segunda crença, ela nos traz isso também. Que não existe nada de chamado de fracasso, há somente o resultado. Então, do mesmo ponto, se você vem tendo sucesso, ele é um resultado do que você vem fazendo ao longo da sua jornada. Então, se você vem treinando bem, se você vem se alimentando bem, se você vem dormindo bem, isso tudo é a somatória para que você tenha um resultado positivo, para que você tenha sucesso. Faz sentido? Ao mesmo tempo,
o que você pode fazer. Dentro dessa dinâmica, o que você tem que fazer dentro do resultado que você vem obtendo sucesso para que você continue fazendo com que o resultado aconteça. Faz sentido? Então isso te ajuda a sempre estar buscando essa excelência. Um terceiro ponto, a terceira crença, tá? Qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Isso fala o quê? Autorresponsabilidade. Ao invés de você ficar dando desculpas, ficar achando culpado para as coisas que aconteçam, ou ficar se omitindo em determinadas situações, pensa naquele momento o que você pode fazer para ajudar. Como que você pode fazer para contribuir com a sua equipe, com os seus parceiros de treino, com os seus alunos, com os seus professores. Qual é a sua responsabilidade? De que forma você pode assumir a sua responsabilidade? A gente vê pessoas talentosíssimas, mas que em muitos momentos também o que elas fazem? Elas se omitem, elas se escondem. E quando elas escondem esse talento, não vai acontecer. Então, assim, é muito interessante isso, porque tem uma passagem na Bíblia que fala que o patrão, ele ia sair, ele ia fazer uma viagem, e ele tinha 3 servos. E o que ele fez com esses servos? Ele pegou para um, ele deu 10 moedas de ouro, né, ou algo assim, ou 10 talentos. Para o outro, ele deu 5, e para o outro, ele deu 1, se eu não me engano, é algo assim, beleza? Só que daí o que acontece? Dentro dessa dinâmica, ele foi, e quando ele voltou, ele chega pro servo que ele deu 10 moedas, e esse servo chega para ele e fala: ó, meu amo, tá aqui as 10 moedas que você me deu, mais 10. Então eu multipliquei elas. Então ele vai e assume a responsabilidade de multiplicar, de cuidar, de zelar pelo dinheiro do patrão. Faz sentido? Então ao invés dele só guardar, o que ele fez? Ele foi lá e multiplicou. Ele arriscou também, ele assumiu a sua responsabilidade. E consequentemente, se eu não me engano, ele fala assim: ó, servo bom e fiel. Pô, legal. E aí ele chega pro de 5 e ele fala: e aí, como que foi? E o de 5 olha para ele e fala: ó, tá aqui as suas 5 moedas, mais 5 moedas. Então multipliquei o seu patrimônio também. E nisso ele fala: ó, servo bom e fiel. E o terceiro, se eu não me engano, 2 ou 1 moeda, por ele não ter assumido a responsabilidade, por não querer assumir o risco de arriscar, o que ele faz? Ele fala: ó, meu servo, ó, meu patrão, como eu sei que você é muito severo, como eu sei que você zela muito pelo seu patrimônio, eu tomei todo o cuidado do mundo e guardei ele aqui, ó. Então aquela 1 moeda que você me deu, tá aqui 1 moeda. E aí o que ele fala? Ele fala: cara, mas pô, por que você não arriscou? Por que você não multiplicou? E aí, por medo, esse cara ele não assumiu a responsabilidade, ele não assumiu o risco. Então assumir responsabilidade é isso. Então assim, não quer dizer que você tenha que carregar um peso maior nas suas costas, carregar um peso dos outros. Mas assuma a sua responsabilidade. E assumir a sua responsabilidade é você fazer aquilo que está no seu controle. Então essa terceira crença, ela traz muito isso. E aí quando a gente chegar na quinta, que é a que eu acho que é talvez a mais forte, mas eu acho isso muito importante, porque assim, assumir a responsabilidade é você realmente pegar os seus conhecimentos, os seus talentos e multiplicá-los. Então, use essa crença para que você busque sempre a excelência. Então assim, eu já tenho talento, eu estou bem, mas o que eu posso fazer para melhorar, para alavancar mais ainda dentro do mundo esportivo? Faz sentido? E consequentemente, a crença número 4, ela fala que assim, não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. O que isso quer dizer? Então assim, você não precisa saber tudo daquilo que você está se propondo a fazer para que depois você fale: cara, eu só vou fazer quando eu souber tudo, quando eu estiver pronto. Então, no esporte que eu escolhi praticar hoje, no jiu-jitsu, eu jogo futebol por hobby também. Não adianta eu querer dominar todas as técnicas, não adianta eu querer saber de como ser zagueiro, não adianta eu querer saber ser... Não adianta eu querer fazer um pouco de tudo, ser meio de campo, ser zagueiro, ser atacante, não vai adiantar, eu não vou fazer nada bem. Dentro do jiu-jitsu também,
A gente tem inúmeras posições, mas são muitas. Então, se eu quiser ter maestria em todas, talvez nem quando eu chegar na faixa preta isso vai acontecer. Por quê? Quando você acaba se tornando especialista em uma ou outra coisa, não quer dizer que você não vá saber como fazer as outras. Mas isso quer dizer que você vai estar conseguindo também aplicar a excelência naquilo que verdadeiramente você é bom. Então antes eu achava que eu tinha que saber de tudo, que eu tinha que... eu acabava querendo fazer para os outros. Então eu ia para uma competição, a melhor posição que eu sabia fazer, eu acabava não aplicando ela. Por quê? Porque eu ficava com medo do que as pessoas iam pensar, do que as pessoas iam falar. E aí às vezes eu queria fazer mais para os outros do que propriamente para mim. Quando eu descobri no que verdadeiramente eu era bom, o que eu fazia? Eu peguei e falei, cara, qual que é a melhor posição que eu faço? Qual que é a melhor que eu me dou bem? Cara, é essa, é meia guarda, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso foi um desbloqueio tão grande, porque eu descobri que se eu focasse naquilo, aprimorasse aquela posição, depois ela ia me ajudar a transitar para outras posições. Então isso me ajudava muito no momento de competição. Então ao invés de ficar pensando um monte de coisas que eu podia fazer, eu acabava limitando naquele momento. Então eu pegava esses talentos aí que eu falei na crença número 3, e eu falei, como que eu posso multiplicar esse talento? Então eu falei, cara, eu tenho que me tornar bom nisso. E aí eu aprendi uma coisa, que não adianta você querer fazer 2.000 coisas 2 vezes. E aí eu entendi que é melhor você fazer 2 coisas 2.000 vezes. Então você vai praticando aquilo, você vai se tornando bom naquilo. E isso é o que verdadeiramente vai te permitir você conseguir ter maestria naquilo. Então se você pega o Usain Bolt, ele se tornou especialista em 100, 200 metros de corrida. Ele corria as outras? Sim, corria. Mas a especialidade dele era aquilo. Então assim, você não precisa saber tudo. Você precisa saber um pouco daquilo, mas muito bem. Você precisa... Os outros você pode saber tudo, mas foca naquilo que realmente vai te trazer resultado. Faz sentido isso para você? E aí, a gente chega na crença número 5 da excelência. O que é importante nessa crença 5 da excelência? As pessoas são os seus maiores recursos. E quando eu digo que as pessoas são os seus maiores recursos, eu estou falando que você já tem todos os recursos que você precisa, eles já estão dentro de você. Isso, o que vai te ajudar a descobrir quais são esses seus recursos? Você mesmo. Então, quando você deixa de ter crenças limitantes e passa a ter crenças de excelência, você começa a se conhecer mais, você cria mais recursos. Mas, consequentemente, você não vai conseguir fazer nada sozinho. Você não consegue treinar sozinho. Pode acontecer? Dependendo do esporte, sim. Mas, dependendo do seu perfil, você vai precisar de ter outras pessoas junto. Eu consigo treinar jiu-jitsu sozinho? Muito difícil. Eu preciso de outra pessoa se doando ali também, me ajudando a crescer, senão eu não vou evoluir. E aí entra aquele ponto que eu sempre gosto de dizer, que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, se você está convivendo com pessoas que te colocam para cima, com pessoas que te ajudam, você vai somando esforços, isso vai criando uma sinergia. Então, quando você tem uma equipe forte, quando você tem colegas ao seu lado também que treinam com você, quando você tem professores, quando você tem treinadores que te ajudam, tudo isso vai potencializar o seu ambiente e vai fazer com que os recursos cresçam cada vez mais. Porque talvez uma coisa que eu não saiba, o outro sabe. Uma coisa bem bacana quando a gente estava se preparando para lutar o Mundial de Jiu-Jitsu foi exatamente isso. Tem um colega que a gente treinou tanto, mas tanto, ele com as suas características e eu com as minhas, que ao mesmo tempo, cada treino quando a gente ia trabalhando, nós íamos evoluindo porque ele se cobrava mais em crescer e eu me cobrava mais em crescer também. E isso ia ajudando um com o outro. Se eu tivesse desmotivado, talvez eu ia desmotivar ele também. Então as pessoas, elas são os seus maiores recursos. Isso começa dentro de casa, isso começa com as pessoas com as quais você convive. Então se você for conviver com pessoas que não estão na mesma vibe que você,
pessoas que não querem a mesma coisa que você, pessoas que talvez não gostam de praticar atividade física, pessoas que não têm ambição no mundo esportivo. Talvez essas pessoas elas não vão ter tantos recursos assim para te ajudar. Então isso vai ajudar você a entender também quem são as pessoas que vão te potencializar. E aí dentro dessa média das 5 pessoas com as quais você mais convive, se você for o que tiver menos recursos, maravilha, porque você tem muito para aprender com essas pessoas também. E consequentemente, talvez as pessoas que estão te olhando de um nível mais de baixo, elas estão buscando excelência através de você. Porque o que essas pessoas elas vão fazer? Elas vão olhar e vão falar, cara, eu me espelho nele, eu me espelho no fulano, eu me espelho naquela pessoa. E aí ela também vai começar a criar hábitos para que isso aconteça. Então, os recursos humanos eles serão fundamentais para que verdadeiramente você atinja os seus resultados. Então, sozinho você vai conseguir? Beleza, show de bola, até pode acontecer. Mas, quando você tem pessoas que te ajudam a crescer, isso vai ser muito maior ainda e vai potencializar muito mais os seus recursos. Faz sentido isso para você? E, consequentemente, quando as pessoas elas são os seus maiores recursos, eu falo muitas vezes daquela questão que eu falo que é muito importante. É você ter o amor próprio, você saber se amar, para que você consiga também ter as pessoas ao seu redor e que você consiga transmitir tudo isso para elas também. Faz sentido isso para você? Então, se você é a imagem e semelhança de Deus também e as outras pessoas também, opa, maravilha. Vamos se unir com pessoas que estão com o mesmo propósito, com a mesma missão e que vão te ajudar a alavancar os seus recursos. Faz sentido? E aí o sexto ponto, que é também uma coisa que a gente traz muito forte, enraizada dentro dos princípios da Academia Mente de Campeão, que é o trabalho é prazer. Quando eu digo que o trabalho é prazer, eu estou falando que assim, é você ter paixão pelo que você faz. Então o que você está fazendo hoje, o seu trabalho, você faz ele por obrigação ou por paixão? Por que eu pergunto isso? Porque se você está fazendo algo que você não gosta, algo que você não ama e está virando obrigação, daqui a pouco você vai querer sair daquilo. E quando tem muita pressão frente a isso, você não vai conseguir verdadeiramente colocar todos os seus recursos ali. E se você está convivendo com pessoas, quem que você está sendo nesse ambiente? E aí, muita gente me pergunta, Douglas, mas como que eu faço? Às vezes eu estou fazendo alguma coisa que eu não amo, mas eu quero viver do esporte. Como é possível fazer isso? Então é o que eu sempre digo também. A gente já teve casos de pessoas que estavam com a idade avançada, queria viver do esporte, falava, mas será que dá? E aí tinha muitas crenças limitantes. Idade, tempo de treino, tudo isso acabava atrapalhando. E aí quando você vai fazendo alguns alinhamentos, usando algumas ferramentas que são muito simples, mas que fazem total diferença, dá aquela clareza. Eu falo que é o autoconhecimento, né? Então a gente já teve casos de pessoas que não sabia se ia ser possível viver do esporte, em um mês estava dando aula em 4 academias, vivendo do kickbox, vivendo daquilo que ama, tendo mais tempo para treinar. E aí a gente olhar e falar, cara, que sensacional, né? Que negócio louco. E quando você faz aquilo que você ama verdadeiramente, não é um trabalho, mas é como se você tivesse, eu falo que é assim, você está no quintal da sua casa fazendo aquilo que você ama. Então, aquilo já não vai ser mais uma obrigação para você. E aí verdadeiramente você vai fazer aquilo com propósito, com carinho, vivendo a sua missão e ao mesmo tempo tendo a sua visão clara de futuro, né? Então a gente trabalha muito isso para que verdadeiramente as pessoas que passam pela Academia Mente de Campeão, elas consigam ter paixão naquilo que elas fazem. Porque muitas vezes aí tem pessoas que têm paixão também, mas não têm os objetivos muito bem definidos. E aí elas não sabem por onde começar. Por isso que muita gente fala, cara, eu quero viver do esporte. Eu também tinha isso. Então eu falo, mas como? Como que é possível? E eu não sabia qual era o caminho. E aí quando você descobre qual é o caminho, não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai ser uma via toda pavimentada, toda certinha, onde o carro vai ter os seus percalços. Vai, sim. Mas quando você faz com prazer, você sabe que você vai estar disposto verdadeiramente a fazer aquilo que você gosta e vai fazer com afinco.
Então você vai praticar, você vai colocar energia naquilo. Uma coisa que eu aprendi dentro de um curso, eu falo que eu aprendo muito dentro dos cursos que a gente dá também, dando um curso esses dias, eu escutei de um aluno assim, que ele falou, cara, tem o TED. Eu falei, pô, mas o que é o TED, cara? Ele falou, cara, o TED é assim, ó, quando você põe tempo, quando você desprende o seu tempo para fazer aquilo que realmente você ama, que você gosta, e aí você põe energia naquilo, então você concentra, você usa, por exemplo, ali a crença número 4 que eu falei para vocês, e junta com o seu tempo, você vai para o terceiro item, que é o D, né? É o TED. E aí você consegue viver do que você ama. É ter o dinheiro também. Então o dinheiro ele não é o fim, mas ele é o meio. Ele que vai te gerar também recursos para que cada vez mais você consiga ir criando recursos também. Mas não adianta você ficar esperando o tempo certo, ele não vai cair do céu. Ele vai se tornar uma consequência para você. E quando você faz as coisas com prazer verdadeiramente, quando ele se torna consequência, aí você vai conseguindo ter mais abundância também para transmitir isso para as outras pessoas. Agora, quando você coloca ele na frente, então quando você inverte isso, né, quando o dinheiro vem antes do tempo, quando ele vem antes da energia e você fica esperando ele vir, você não vai conseguir gerar energia suficiente e você não consegue desprender tempo também para se dedicar para aquilo, porque a pessoa ela fica pulando de galho em galho. Então ela larga a paixão dela para viver de outra coisa porque ela fala que ela precisa de dinheiro. Precisamos? Sim. Mas como? De que forma? Está sendo saudável? Está sendo ecológico? Então é muito importante você ter prazer, você ter paixão por aquilo que você faz. Faz sentido isso para vocês? E a crença número 7. Qual que é a crença número 7? Não há sucesso permanente sem confiança. E isso ficou provado também dentro dos estudos que nós estamos desenvolvendo dentro da Academia Mente de Campeão, que o que significa que não há sucesso permanente sem confiança. O Tony Robbins ele traz isso porque realmente se você não confia, se você não tem clareza, se você não tem fé, vamos colocar assim, né? Se você não tem fé, se você não acredita verdadeiramente em você, se você não confia, as coisas elas não vão acontecer. Você até pode ter sucesso, mas se você acha que foi sorte, se você não se reinventa e se você não se redesenvolve, como que você vai criar confiança? Você cria confiança praticando, você cria confiança no seu dia a dia. Então, se você treina bem, se você se alimenta bem, se você estuda bem para aquilo que você faz, você vai estar preparado e você vai ter confiança no momento que você tiver que executar todas essas atividades. Então, dentro do mundo da gestão também, que a gente traz dentro do coaching esportivo, a gente fala que é o PDCA, né? Que é o planejamento, o desenvolvimento, é você checar e você avaliar. Isso vai te gerar confiança, porque é um processo contínuo. Eu vou dar um exemplo aqui, mas se você pega o Campeonato Brasileiro de Futebol, eles são 38 rodadas. Cada rodada é uma final. O time que encara dessa maneira, ele vai treinar toda semana de uma forma que ele encare como se fosse cada semana uma final. E quando isso acontece, a confiança ela vai vindo. Só que se você não sabe trabalhar a sua confiança, isso vai oscilando muito. E essa oscilação, dentro até dos padrões estatísticos que nós estamos estudando, isso causa um desvio padrão muito grande. Ou seja, uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou aqui, e aí, cara? E muitas vezes a pessoa ela vai ficar com receio. Isso acaba gerando medo. Então, quando você é constante na sua jornada, na sua prática de treinos, quais horários eu tenho que acordar? Se você é um treinador, o que você precisa estudar? Quais conhecimentos e talentos você precisa adquirir que vão fazer com que verdadeiramente você tenha confiança na hora de você transmitir esse conhecimento para os seus alunos, na beirada do campo, no tatame, na gestão do seu negócio, como personal trainer, como atleta. Então você tem que pensar o que te dá confiança, o que te deixa confiante, o que vai fazer com que a sua zona de conforto se expanda. Isso vai fazer com que verdadeiramente você consiga otimizar
e utilizar os seus recursos. Então isso vai fazer com que essa crença de número 7, ela se perpetue. Então o sucesso, realmente ele não vai ser permanente se você não tiver confiança, se você não tiver clareza da sua visão de futuro, do que você está buscando lá na frente. Faz sentido? E aí você vai construindo passo a passo a sua jornada. Atingiu o objetivo? Maravilha. Reavalia. O que pode ser melhorado? Como que eu posso fazer para alcançar o próximo desafio, o próximo objetivo? Faz sentido isso para vocês? E isso vai ser muito importante também nesse processo, dentro dessa sua jornada. Ok? Então essas são as 7 crenças que eu trouxe para vocês. Então, primeira, relembrando, tudo acontece por uma razão e um fim. E isso nos serve. Ou seja, tudo tem uma medida equivalente. Então, se algo negativo aconteceu, vê qual é a oportunidade que isso te traz. Beleza? Segundo, não há essa coisa chamada de fracasso. Há somente resultados. A 3, qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Ou seja, autorresponsabilidade. Crença 4. Não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. Então, às vezes, 20% daquilo do todo que você sabe é o que você mais tem maestria em aplicar. Faz sentido? Crença 5, para mim, é a mais importante. As pessoas são os seus maiores recursos. Você e as pessoas com as quais você convive. Elas têm tudo o que você precisa. Crença 6. O trabalho é prazer. Então faça o que você faz com paixão, dedicação. E isso foi até o que escreveram aqui, né? O Rafael falou, dedicação, né, Douglas? E a crença 7. Não há sucesso permanente sem confiança. Faz sentido isso para vocês? E aí, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, deixem aí que eu vou respondendo. E nós estamos chegando aqui ao final de mais essa live nossa aqui, de mais esse vídeo. Então, ó, muita gente comentando aí também, quando o trabalho vira obrigação, você se torna um refém do trabalho. Realmente é isso. Tem que ser prazeroso, dedicação. Falaram aqui, eu sou muito confiante, acho que isso é um dos meus traços mais marcantes. Sensacional, show de bola. Pessoal, é isso aí, eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui comigo nesse momento e te aguardo vocês. Hoje à noite tem mais um dia da semana do coaching esportivo e se vocês quiserem fazer parte, entrem em contato conosco, tá? Tá disponível também no link da nossa bio. E é isso aí. Pessoal, um grande abraço, um excelente dia e até a próxima.